Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui para falar do assunto. Acho que eu até já toquei nesse assunto aqui no meu canal, mas gostaria de falar de novo que é uma coisa que tá afetando a muita gente, né? É o fato de pessoas mulheres que estão saindo do nosso país para ir casar com homens de outros países, né? De países do mundo todo, né? Não. Então, pessoas que vendem pacote de casamento por algumas redes sociais, né? Como o caso que eu já contei de uma conhecida que conheceu coincidentemente, essas coisas, né? Então, é um alerta para nós mulheres, né? Para a gente ficar atenta a isso que está acontecendo, porque tem muitas mulheres, né? Perdendo as suas vidas, né? Indo para lugares que são armadilha, que são chega nesses lugares, são mantidas presas, são mantidas cativas pelas essas pessoas, pelos esses homens, né? Às vezes elas ficam lá, têm filhos, ele tira os filhos dela, elas são abandonadas, né? Como aquela história da Índia, né? Daquela moça da Índia. Enfim, a gente fica vendo coisas dessa situação e a gente fica alerta, isso serve como um alerta para todas nós, né? E nós mulheres passar uma para outra, né? Eu vi até a moça citando um exemplo muito interessante de mulheres que passaram muito tempo separadas e agora estão entrando nas redes sociais. No meu caso, né, eu fiquei muito tempo sem saber, eu tinha medo até do que era Facebook, WhatsApp, eu era muito cismada com essas coisas. Né? Até que o meu filho foi falando para minha mãe, não é bem assim, a gente só se expõe se a gente quiser, essas coisas assim, mas eu era um pouco temerosa a esse respeito. Então a gente estamos entrando hoje nessa área das redes sociais e a gente toma achando tudo muito novo, né? E algumas mulheres ainda estão na ingenuidade da rede social, né? É aí que entra essas pessoas que vendendo supostos pacotes de casamento, que é um sonho, que vai viver lá, que vai ser uma princesa, no caso de alguns pacotes, princesas árabes, que vai ser a alma do cara, que vai ser isso, que vai ser aquilo, e quando a mulher vê, está num país totalmente mais dificuldade do que o nosso, né? Passando situações realmente humilhantes, difíceis, né? E elas se verem numa situação triste, né? Quando consegue escapar, né? E a gente alertar. Eu estava vendo um filme, tipo documentário, no YouTube, que chama-se Uma História Tocante. É um filme muito interessante, é falando das meninas acho que da Somália, se eu não me engano, da Etiópia, né? Que elas com 8 anos têm um ritual lá cultural que eles falam, que elas são cortadas. Elas têm o clitório arrancado, né? Aqueles que são mais salientes são arrancados todo, né? Pelo homem da família que se diz médico, né? E faz essa agressão com essas meninas, né? Uma coisa pavorosa, né? Aí eu fiquei vendo aquilo, uma coisa terrível, uma coisa que essa história é de uma menina que consegue escapar. Ela consegue escapar, vai para um outro país, consegue ir lá e bota a boca no mundo, fala, né, a respeito disso, dessa tortura com as meninas de 8 anos, né, que são crianças, que nem sabem o que está acontecendo, né? Chamam de cultura. Isso não é cultura, né? Cultura não provoca dor. Né? No meu ponto de vista, né, que eu não sou formada em nada, mas no meu ponto de vista, cultura é um modo de comida diferente, de roupa, de costumes até diferentes, de comportamentos diferentes, mas de torturar crianças, isso não é cultura. Para mim, isso não é cultura. Né?
Então, vamos nós mulheres nos ajudar, alertando umas às outras para esse tipo de coisa, porque se essas pessoas fazem isso com as mulheres do país deles lá, imagine com mulheres que vêm de outros países, que eles nos julgam, né? Porque nós somos mulheres livres, podemos trabalhar, estudar, fazer faculdade, viver a vida da gente da maneira que a gente achar melhor, mas que na visão deles, eles veem de outra forma, né? Eles não veem a gente dessa forma. Ele vê a gente como mulheres que podem tudo, que peita, né, o sistema, né? E a gente realmente peita o sistema para ter a vida que a gente tem. Realmente a gente peita o sistema. Mas eles lá, eles ficam de olho para atrair nós mulheres para esses lugares e chegar lá e eles fazer o que eles acham que deve fazer. Então não custa nada, né? A gente alertar. E eu fico vendo que é mulheres brasileiras, né? Que fazem esse tipo de coisa, né? São mulheres brasileiras que servem de isca para levarem outras mulheres para lá, né? O que eu não entendo, porque por dinheiro nenhum eu venderia uma mulher para outro país, para uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei o que é que vai fazer com essa pessoa, mas enfim, né? As pessoas por dinheiro e outras por ingenuidade, tá? Outras por ingenuidade, porque a gente não pode também atirar pedra. Eu não atiro pedra em ninguém nesse sentido. Né? Qualquer pessoa está sujeito a se apaixonar, a levar uma situação a sério, né? Ainda mais quando tudo é tão novo para nós, né? Como esse mundo da internet é tão novo para a gente vê as coisas tudo de uma forma mágica, né? A gente que está chegando agora, mas não é bem assim, né? A gente vai aprendendo até com as porradas que a gente vai levando, mas enfim, era isso que eu queria deixar aqui, essa alerta para as mulheres e falar que estamos juntos, né? Que a gente não pode soltar a mão uma da outra. Vamos nos ajudar para que isso acabe, né? Para que as mulheres fiquem de olho aberto. Se resolver ir por conta própria, vá. Agora não vamos vender nossas mulheres inventando certos pacotes, né, de casamento para levar mulheres para esses países, alguns até miseráveis, né, que não podem sustentar nem os próprios habitantes de lá, ainda mais levando mulheres daqui para expor numa situação delicada daquelas. Né, pessoal? Então, estamos juntos. Se alguém puder comentar, curtir, compartilhar, agradeço. Um abraço, estamos juntos.